deixa-me sentir o fogo de amor arder no coração, Senhor. Inunda-me. Olá, muito bom dia, meus caros irmãos e irmãs, e mais uma vez sejam bem-vindos a este nosso canal. Continuamos a aproximar o nosso Deus, particularmente neste tempo da Quaresma, em que a Santa Igreja nos propõe. Hoje é o primeiro domingo da Quaresma e sejam bem-vindos a todos. As leituras que hoje escutamos na Santa Missa, que é a liturgia da palavra, é a primeira leitura do livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 8 a 15, que nos fala da experiência depois do dilúvio. Depois, a segunda leitura da primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3, 18 a 22, que trata também, ou que nos apresenta, os efeitos do batismo na vida do cristão. Depois, no Santo Evangelho, tal como todos os anos, escutamos São Marcos, capítulo 1, versículo 12 a 15, sendo o ano B que a igreja vive, que fala-nos também das tentações do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje vamos meditar sobre as leituras todas, mas fazendo a leitura em alto, que é São Marcos, que é o Evangelho. Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos continuar a invocar o Espírito Santo para hoje iluminar a nossa vida, nos põe de pé e nos também ajuda a entusiasmar para esta palavra que vamos partilhar. Senhor, com teu Espírito, inunda-me, Senhor, com teu Espírito. Inunda-me, Senhor, com teu Espírito. Inunda-me, Senhor. E deixa-me sentir que o fogo de amor arde em coração, Senhor. E deixa-me sentir que o fogo de amor arde em coração, Senhor. Inunda, meu Senhor, com teu Espírito. Meus caros irmãos, hoje temos como tema fortalecidos para vencer as provações, vencer as tentações da nossa vida, porque recebemos uma unção especial, fomos purificados nas águas do batismo. Estimados irmãos e irmãs, na quarta-feira passada, com a imposição de cinzas, iniciamos o tempo favorável da Quaresma. Um gesto que, com as respectivas palavras, nos lembrou da nossa fragilidade como seres humanos, homens e mulheres de passagem. É uma graça, é uma bênção viver este tempo da Quaresma, à luz da palavra de Deus e das 3 práticas religiosas: jejum, oração e esmola. Quaresma é um tempo de perdoar e amar. A palavra de Deus que hoje, tal como sempre, está carregada com muitas advertências para o povo que vive o tempo da Quaresma. A leitura do Gênesis mostra-nos como Deus é cheio de boas intenções. Deus é misericordioso. Deus é um Deus da aliança. Deus que não quer a perdição do pecador. Deus que procura fazer aliança com o seu povo. Portanto, após o dilúvio, Deus fala a Noé e aos seus filhos. Portanto, assim Deus fala a toda a humanidade e anuncia que vai estabelecer a paz com todo o universo, inclusive os animais selvagens, como deseja
que nos purificamos neste tempo santo da Quaresma. Deus fez aliança com o seu povo, dizendo: Eis que vou estabelecer a minha aliança convosco e com todos os seres vivos. Nunca mais alguma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio. O sinal desta aliança, irmãos, era o arco-íris, uma imagem da bondade divina de Deus. Como um guerreiro desiste da guerra e pendura o seu arco, esta aqui é o sinal da paz que Deus faz com o seu povo. Deus não quer fazer guerra conosco. Deus quer a nossa conversão, quer a nossa intimidade. Por isso, dependura a sua arma, o seu arco, a experiência do dilúvio e a arca de Noé, que nós hoje meditamos com a aliança do Senhor, mostra-nos um verdadeiro confinamento para salvaguardar a humanidade a fim de 40 dias e 40 noites. Os 40 dias da Quaresma é um tempo oportuno para fazer com que o coração humano volte à sua relação com Deus. Quando nós aqui andamos afastados, Deus lança-nos esse convite: regressa a casa, volta para a sua casa. E assim a leitura do Gênesis convida-nos a entender esta iniciativa de Deus para o bem da humanidade, que terá sua conclusão no sofrimento, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós preparamos para celebrar na Páscoa. E na segunda leitura, São Pedro retoma o episódio do dilúvio para explicar aos seus ouvintes os efeitos do batismo e por que vale a pena apostar nele, por que vale a pena abrir o coração e acolher o batismo. Assim como o dilúvio fizera desaparecer um mundo velho e corrompido pelo mal e salvar a família de Noé, os que são também batizados são salvos pela ressurreição de Cristo. A água do dilúvio, e nós podemos chamar assim, que para nossos crentes é a figura do batismo, purificou a humanidade do seu mal. O Evangelho também, na sua vez, apresenta-nos a figura de Jesus, que o Pai proclamou a sua divindade no seu batismo. Este é o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. E o início da pregação na Galileia. Vemos que logo a seguir o batismo, Jesus é impelido pelo Espírito até o deserto para ser tentado. O tema da tentação de Jesus ocupa o primeiro domingo de todos os ciclos litúrgicos, ano A, B e C. Em São Marcos, temos o relato mais curto, mas isso não tira a importância do seu texto. Ser o batismo apresenta seu aspecto glorioso e triunfante da missão de Jesus. Na tentação, meus caros irmãos, meditamos o aspecto sofredor, doloroso da sua missão. Isto é, a vida de Jesus é uma luta contra o mal, mas há uma certeza da sua vitória sobre este mal. Tanto no momento difícil da nossa vida, no momento das provações, das tentações, devemos procurar Jesus, olhar para Ele. As tentações ocorreram no deserto e nós somos chamados a entrar no deserto da nossa vida. Portanto, nós entendemos que aqui o deserto pode significar dois sentidos. Num primeiro sentido, que é mais positivo, com o lugar da graça, encontro com Deus, o lugar onde Deus conduzia o seu povo. Em segundo lugar, um sentido negativo, que é o lugar da tentação e de queda para o povo de Israel durante 40 anos e a sua infidelidade a Deus, que tudo aconteceu no deserto. É neste lugar que Jesus esteve durante 40 dias e 40 noites. Portanto, a Quaresma é um convite a ir ao deserto com Jesus, a fim de que possamos ser fortalecidos e amadurecidos para a missão da Igreja. Esta missão que todos nós participamos, que necessitamos da força do Senhor, neste tempo de pandemia em que vivemos, que olhamos para uma igreja vazia.
uma igreja que costumava estar cheia devido à pandemia, que nós entramos neste deserto para ganhar a força para poder também continuar a nossa vida. Portanto, é esta missão, Jesus que foi tentado no deserto. Por isso, durante estes 40 dias de observância quaresmal, somos chamados a nos aproximarmos mais de Deus e a criarmos mais intimidade com Ele através da oração. Jesus ensina-nos a necessidade de ter tempo por oração pessoal. A tentação é algo indispensável na vida do cristão. Todos nós somos tentados e diariamente as tentações batem às nossas portas. Tentação de preguiça, desobediência, mentira, inveja, orgulho, fofoca, egoísmo, comodismo, sem fim. Há uma ferramenta necessária para vencer as tentações da nossa vida. É o poder da oração e a palavra de Deus. Depois de ter vencido o diabo, o seu adversário, Jesus começa o seu ministério na Galileia, evocando as duas condições necessárias para entrar e participar no reino de Deus: arrependimento dos pecados e também todas as outras coisas que nós podemos pensar. E hoje Jesus convida-nos o arrependimento dos pecados e também acreditar puramente no Evangelho. Sem isso, a nossa vida não terá, irmãos, o sentido que nós desejamos. Depois, o segundo elemento é mudar a mentalidade e acreditar no Evangelho. O tempo da expectação determinado por Deus para cumprir o cumprimento da promessa de nos mandar o Salvador, assim como o tempo inspirado pelos patriarcas e anunciado pelos profetas, chegou ao seu ponto mais alto. Então o Verbo entrou para fazer parte da nossa vida. Meus caros irmãos, Jesus foi tentado, venceu as tentações, depois iniciou a sua vida. A palavra de Deus hoje lança-nos um desafio para sermos mais fortes e determinados nas causas de Deus e na vivência da nossa vocação cristã. Agora pomos algumas pistas para a nossa meditação. Primeira pista é: como reajo nos momentos mais perturbantes da minha vida? Qual é a minha compreensão sobre as realidades da minha volta? Qual é o propósito que faço neste tempo da Quaresma, em tempo de pandemia? Quantas vezes consigo entrar no deserto, silêncio, oração na minha vida? Meus irmãos, todos nós necessitamos da força de Deus. E esta força que ajuda-nos a viver bem. Tanto confiamos na misericórdia de Deus, que o nosso dia de hoje seja abençoado. Que o nosso dia seja abençoado e que Deus também olhe para nós com a sua misericórdia. As provações, as tentações que vêm à nossa vida, vêm muitas vezes para nos fortalecer, para nos alertar de que lado que andamos, que necessitamos procurar uma força maior, que é a força de Deus, para poder continuar a acreditar. Cumprir o tempo. Arrependeu-vos e acreditai no Evangelho. As mesmas palavras que recebemos na quarta-feira de cinzas. Desejo a todos os irmãos uma boa semana, que a palavra de Deus seja o nosso caminho, que vivemos neste tempo da Quaresma com amor, alegria e na paz. Uma boa semana para todos, que a palavra de Deus também seja conosco. Até breve.